avisar, né, para os colegas que não aparecerem na aula lá, aqui, tá bom? Então, gente, eu passei essa leitura para vocês sobre relações aqui, ó, tá? Então, a definição é simples, tá? A definição, a gente fala de... Eu vou até ficar migrando daqui para cá, ó, aqui eu tenho a minha... Então, a relação é isso, gente. É dados dois conjuntos, né, não vazios. Aí a gente vai relacionar os elementos de E com os elementos de F. Tá? Simplesmente olhando o cartesiano, né? Deixa eu fazer aqui. Então, você pega um conjunto E, né? Aí você pega um conjunto F. Tá? Esse conjunto ele tem um cartesiano, que é o conjunto de todos os pares ordenados, né, possíveis, cuja primeira coordenada é o elemento de E, né? Esse aqui é diferente de vazio. Esse aqui é diferente de vazio. Tá? E aí você olha para esse conjunto, que são todos os pares ordenados do tipo E, F. Tá? Né? Tal que o E pertence a Ezão e o F pertence a Fzão. Tá? Você vai olhar para esse conjunto, isso aqui é como se fosse uma espécie do universo de todas as possíveis relações de E para F, tá? Ou entre E e F que a gente fala. E o que é uma relação, né? Uma relação de E para F? É um subconjunto qualquer desse cartesiano. Okay? Então, qualquer conjunto de pares ordenados que você pegue, né, de E cartesiano F é uma relação. Tá bom? Por definição é isso, são subconjuntos do cartesiano. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo concreto aqui. Ó. Eu vou pegar o E como sendo ABC, ó, tá? Eu vou pegar o F como sendo 2, 5 e 7. Bom, então, esse aqui é um conjunto de letras, esse aqui é um conjunto de números, para deixar bem separado, né? E aí, eu vou, por exemplo, bem, o cartesiano aqui, ele tem 3 vezes 3, 9, né? 9 elementos, tá? Que são as possibilidades, eu tenho 3 possibilidades de escolher a primeira coordenada, né, de elementos de E, são 3 vezes, né? 3 possibilidades para a segunda coordenada, que são os elementos de F, tá bom? Então a gente tem aqui, então no caso aqui, ó, aí falando um pouquinho de cardinalidade, né? Então, nesse caso, o cardinal de E cartesiano F aqui vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Tá? Então a gente tem 9 elementos, 9 pares ordenados nesse cartesiano. Tá? E aí eu vou, né, desses pares ordenados, eu posso extrair, né, uma relação qualquer, ó. Sei lá, eu vou pegar o A com o 2, e vou pegar o B com o 2 também, e vou pegar o B com o 7. Pronto, isso é uma relação. Tá? Eu vou chamar de R1, por exemplo. E assim você vai extraindo, né? Se eu pegasse só esse par ordenado A2, ó, isso aqui é uma relação. E assim sucessivamente, né? Bem, inclusive vazia, né? A gente pode definir a relação que não tem par ordenado nenhum. Bom, isso aí é uma relação, né, entre... Na verdade, não relaciona, né, nenhum elemento. Então, essa relação aqui, ela é meio complicada, assim, a gente não tem muito interesse sobre tomar uma relação qualquer sobre né? O interessante realmente são tomar as relações não vazias, né? Que aí de fato relaciona elementos, né? Você está tomando pares ordenados ali, tá? Mas a gente pode chamar isso aqui sim de uma relação. Tá? Simplesmente a gente diz que a relação não escolheu nenhum par ali. Tá? Então, mas qualquer subconjunto cartesiano é uma relação. Tá? Até porque o vazio está contido em qualquer coisa, então em particular ele está contido aqui. Tá bom? Que mais? Bem, existe uma parte nessas coisas de relação, gente, que, por exemplo, esse conjunto aqui é diferente desse, e aí a gente escolhe letras diferentes para estar representando, né, esses conjuntos. Né, de alguma forma, essa letra está associada a esse conjunto, a gente pode dizer que essa relação é essa letrinha aqui também. Né, aqui. E aí, existe uma notação especial para as relações, que é o seguinte, ó,
Isso é por definição, tá? É notação mesmo. Então, por exemplo, esse A2 aqui, ó, ele pertence a esse conjunto aqui que é chamado de R1, tá? Então, a gente pode, em vez de escrever assim, ó, de que esse par ordenado pertence a essa relação R1, tá? A gente escreve assim, ó, de que a gente pega esse R1 e coloca aqui entre os dois. A gente diz que o A ele está relacionado com o 2 por essa relação R1. Tá? Ou seja, é uma forma de dizer que a relação R1 escolheu o par A2. Tá? Isso aqui é, né, uma notação clássica aí de relação. Igual lá para frente, né, a função ela vai receber uma notação especial também, né, que a gente escreve, né, f de x é igual a a, por exemplo, para dizer o que? Para dizer que o ponto x, a pertence a uma função f. Porque função é conjunto, tá, gente? Uma função vai ser conjunta, um conjunto também. Então, vamos lá. Então, a relação é um conjunto, né? E para indicar que um elemento, um par ordenado pertence a esse conjunto, a gente usa a notação de dizer que esse elemento do primeiro conjunto, do E, ele está relacionado com o segundo elemento, né, que é o elemento de F, né, e esse par ordenado ele foi escolhido por essa relação R1. Né? Então, a leitura é tipo assim, A está relacionado, o A está relacionado com 2 segundo R1. E aqui também, né? Tá? No caso aqui, ó, o A2 ele pertence a essa relação aqui, ó. Tá? Então, a gente poderia também dizer aqui que o A ele está relacionado com 2 segundo a relação R2. Tá bom? E assim sucessivamente. Então, é notação especial e assim vai. Ó. Né? Então, relação, gente, né, que eles falam que relação é binária, né? Binária porque trabalha com pares ordenados, né? Então, o que é que a relação faz, gente? Né? O que é que a relação faz? Observem que o que foi que eu fiz aqui? Ó? Esse cartesiano aqui, ele tem 9 elementos. Desses 9 elementos, eu escolhi 3. E eu escolhi 3, escolhendo sem uma regra bem definida, mas a gente pode ter uma regra matemática que só esses 3 elementos dos 9 satisfazem a tal regra, tá bom? Então, uma relação, essa coisa de selecionar os elementos para compor uma relação, isso aí pode ser dado por fórmulas ou critérios, né, de seleção de escolha, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A gente pode estar montando uma relação dos números de... Eu vou tomar o E igual ao conjunto F, tá? E igual a F, tá? E que vai ser igual aos elementos de 1 até 9, por exemplo, tá? Ou seja, a gente diz que é uma relação de um conjunto nele mesmo. Então, aí eu vou estar olhando para todos os pares ordenados em que a primeira coordenada vai de 1 a 9 e a segunda coordenada também, são os números de 1 até 9. Tá? E aí, olha só, eu vou escolher os elementos aqui, ó, eu não vou escolher selecionando, né, aleatoriamente, não. Eu vou escolher segundo uma regra, uma lei. Então, um elemento, eu vou chamar essa relação nossa de D de divisibilidade, tá? Então, D vai ter um monte de par ordenado aqui, tá? E de que forma eu coloco elementos aqui em D? Eu vou escolher elementos de D sempre que o elemento da esquerda divide o da direita. Tá? Então, olha só, AB, tá? Vai pertencer a D se somente se, ó, tá? O A divide, tá? O A divide B. Tá? E, claro, né, eu estou me referindo a A e B elementos de 1 a 9. Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu vou selecionar para estar em B elementos, né, pares ordenados do tipo AB, que o primeiro divide o segundo. Então, por exemplo, ó, então aqui dentro tem o 1, 2,
Tem o 1, 1, né? Porque 1 divide 1. Aqui vai ter 1, 2. Tá? Vai ter 1, 3. Porque o 1 divide qualquer coisa. E assim vai, assim sucessivamente. Isso aqui vai até o 9, ó. Até o 9. Beleza? Então, olha só, com uma regrinha, eu já selecionei uma porrada de elementos. Tá? Por exemplo, o 2. O 2, 4 vai estar aqui, ó. O 2, 6 vai estar. O par ordenado 2, 8. Então, isso aí automaticamente já está selecionado. Ó. O 3. Bem, aqui faltou o 2, 2, né? Aqui o 2 divide 2, aqui o 3 divide 3 e excessivamente. Então, olha só com essa frase aqui a gente já definiu uma relação. Beleza? Então, as relações, elas podem ser definidas usando frases desse tipo. Ó. X é irmão de Y, X é pai de Y, X é igual a Y, né? Então, essas frases é um jeito, vamos dizer, prático e astucioso, né? De selecionar uma porrada de elementos sem você ter que ficar tirando um por um ali, fazendo uma seleção à mão ali, ó, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, né, E indica os membros de uma família, por exemplo, pais, filhos, né? Pais e filhos, né, apenas. Ele está definido aqui, ó. E aí você cria, né, uma relação. Então, uma relação é uma forma de escolher dois, escolher um par ordenado. Como é que você vai extrair um par ordenado, né, de elementos dessa família? Ah, se o primeiro elemento for irmão do segundo. Tá bom? Então, e assim já está definida a relação. Então, todos os pares já estão definidos. E assim sucessivamente. Ó, tá? Então, a relação menor que, tá? Uma relação aqui, ó, eu vou pegar um elemento x e um y se a soma der 10, por exemplo. Tá bom? E assim vai, gente. Tá? Então, como é que se cria uma relação? Uma relação, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de um conjunto E e um F, tá? E ela precisa de uma lei, né? Ou uma lei que de alguma forma exprima os elementos da relação, né? Indique o que você selecionou, tá bom? E aqui que tá, isso aqui é aquela anotação que eu expliquei para vocês, ó, né? De que, né, para indicar que o ponto AB pertence a um conjunto, né? Uma relação R, a gente escreve assim, ó. Aqui é dizer que não pertence, ó. Isso aqui eu esqueci de falar para vocês. Então, por exemplo, nesse caso aqui nosso aqui, ó, vamos ver esse 2, 8 aqui, ó, tá bom? Olha só, né? O 2, 8, ele pertence à relação D, né? Uma outra forma de escrever isso aí é dizer que o 2, ele está relacionado com 8 segundo essa relação D, tá? Ou usar a lei, né? A lei da coisa, né? Que é, inclusive, esse símbolo, né, em teoria dos números, né, que a gente vai aprender futuramente, ele significa divide, tá? A gente lê a barrinha vertical que A divide B, tá? A leitura é isso aqui, ó, tá? A divide B, tá bom? E, por exemplo, aqui, ó, o 3, o 3, 7 não pertence à nossa relação, ou seja, o 3 e o 7 não estão relacionados segundo D. Ou, se você preferir, diz assim, ó, 3 não divide 7. Tá? Então, são as formas de, né? Então, a gente usa a barrinha aqui para o corte, né? Para dizer que a coisa não... Para negar a coisa, né? No final das contas, é isso. Então, a gente tem aqui, aí, bem... Então, é aquela coisa... Isso aqui é nomenclatura, né? Essa coisa de a relação binária, ele chama de domínio, né, imagem, conjunto imagem. Ele fala assim, o domínio da relação é denotado por DR, é o conjunto dos elementos, como é o conjunto dos elementos, né, conjunto dos elementos A de E, que, não estou entendendo essa definição dele não, tá? Ele para pelo menos um elemento. Não, o domínio para ele é o seguinte, ó, o domínio é pegar todas as primeiras coordenadas dos pares da relação. É isso, tá bom? E a imagem são todas as segundas, é um jeito esquisito
dele falar aqui, ó, o conjunto dos elementos do conjunto E, tá, que A está relacionado com B para algum B de F, ou seja, o A ele tem parceria com algum B, vamos dizer, ele está relacionado com algum B. O conjunto de todos esses elementos é chamado domínio. Nossa, isso aí não está muito legal não. Tá? Então, o domínio, né, dado uma relação, gente, uma relação D, por exemplo, o que seria o domínio de D? É o conjunto das primeiras coordenadas de todos os pares ordenados que pertencem a D. Beleza? Seria o seguinte, ó, vamos colocar aqui o domínio, né? O domínio dessa relação é o quê? É a gente olhar para todo A, todo elemento A de E, tal que o AB pertence a... Acabou meu papel, né? Tal que o A, o AB pertence a D, né, para algum B de F. É basicamente o que ele escreveu ali. Mas isso aqui ainda não escreve legal, né? Um jeito legal de escrever isso é o conjunto das primeiras coordenadas de todos os elementos de... Seria o 1, no caso seria o 2, né? Seria o 3, né? No caso o 4 também tá, né? Nesse caso aqui o domínio, ele vai ser os elementos de 1 a 9. Tá? De 1 a 9. Até porque o ponto 1, 1, né? O 1, 1 pertence a D, ó. O 2, 2 pertence a D, e assim sucessivamente, até o 9, 9 pertence a D. Então, como todos esses pares, eles pertencem a D, né? Porque 2 divide 2, 9 divide 9, né? Então, essas primeiras coordenadas, tudo isso aqui vai para o domínio da D. Então, no fundo, acaba dando os números de 1 a 9. Tá bom? E esse aqui é o domínio, e esse aqui é o contradomínio. Tá? Que é a gente olhar para o conjunto de todas as segundas coordenadas dos elementos de D. Tá? Então, isso é bem mais prático, né? Então, você vai ver, então, o 1 tá, o 2 tá, o 3 tá, e no final até o 9 tá, né? De 1 a 9. Então, o domínio da D é igual à imagem, que é os números de 1 a 9. Pronto. Tá? Então, seria isso aí. Né? Então, chama-se relação binária todo subconjunto R disso aqui. Ó. Tá? Então, ele definiu aqui, ó, né, que eu falei para vocês. Qualquer subconjunto de cartesiano F é chamado uma relação, né, de E em F. Né, de E para F, vamos dizer assim, né, que o E como primeira coordenada e F como segunda. Pode ser o contrário também, né? Poderia de elementos de F cartesiano E, e aí seria uma relação de F para E, ou de F em E. Né? Tá bom? Aqui a anotação, aqui está negando tudo. Aí tem esses exemplos aqui, ó. Ele tomou o que? O E de 0 a 3 e o F de 4 a 5. Então, E cartesiano F vai ter, ó, 4 vezes 3 dá 12. Então, tem 12 elementos aqui, ó. Tá? Qualquer escolha que você faça desses 12 aqui, ó, vai ser uma relação. Aí ele começou logo com a vazia aqui, ó. Então, vazia é uma relação, escolheu o 04, 05, 06 e assim vai, né? Então, tem... E aí, falando de cardinal, né, acho que foi Mateus que comentou ainda agora, essa coisa de cardinal, o total de relações que tem num conjunto é a quantidade de subconjuntos desse conjunto. Como ele tem 12 elementos, o total de subconjuntos vai ser 2 elevado a 12. Tá? A gente vai estar provando essa fórmula aí, ó, lá em onde? Lá na parte de teoria dos números. Quando eu falar de indução para vocês, eu vou provar para vocês isso. Tá? Que a gente pega um conjunto aqui, ó, você pega um conjunto X, né? E a cardinalidade de X é igual a N, digamos. Um conjunto X tem N elementos. Né? Aí esse conjunto X, a gente vai provar que a quantidade de subconjuntos desse conjunto X é 2 elevado a N. Tá? Que é o cardinal das partes de X. Né? Sendo que as partes de X são os subconjuntos de X. Né? Que são, por exemplo, tem o vazio, o X, né? Esses caras já figuram, e mais os demais subconjuntos. Tá? E aí o total, né? O total de subconjuntos, né, que são as partes do conjunto, dá 2 elevado a N. Tá?
Tem uma prova simples disso, inclusive, tá? Eu vou estar dando a vontade de já falar dessa prova logo, tá? Que vamos pegar um x aqui, ó, que tenha n elementos, ó, x1, x2. Eu vou dar uma prova simples para vocês, ó, n elementos, tá? Um conjunto tem n elementos, né? O que é você escolher, gente, um subconjunto de x, por exemplo, né? Imagina que eu escolhi aqui, ó, eu escolhi o x2, ó. Eu escolhi o x2 e escolhi aqui o xn, ó. 2, então, né? Esse meu subconjunto, ele tem 2 elementos só, né? Então, escolher esse aqui é dizer o seguinte, olha, eu não escolhi esse, eu não escolhi mais nenhum aqui, e eu escolhi esse último aqui, ó. Tá? Então, significa o seguinte, gente, se você pega os elementos do x, que é finito, né, e coloca eles, ordena eles numa sequência e fixa esses elementos, então, eu vou passar para um elemento concreto aqui, ó. Digamos que o x ele tenha 4 elementos, x1, x2, x3 e x4, tá? Qualquer subconjunto de x, você pode associar uma sequência de zeros e uns. Por exemplo, esse cara é esse aqui, ó. Esse aqui é um subconjunto de x, ó, que é o... Eu disse o seguinte, ó, eu não escolhi o x1, eu escolhi o x2, não escolhi o x3 e escolhi o x4, tá? Por exemplo, o x1, x2, x3, esse subconjunto, né, com esses 3 elementos, é esse aqui, ó, 1 e 0. Entenderam? Né? Não escolher nenhum, o vazio é 0, 0, 0 e 0. O x, quer escolher todo mundo, é 1, 1, 1, 1. Então, gente, é como se fosse uma codificação, ó. Sequências de zeros e uns, né, com 4, né, sequências de 4 números, os números variando de 0 a 1, todas essas sequências, elas codificam os subconjuntos de x, e vice-versa, né? Ou seja, dado uma sequência de zeros e uns, ela identifica um subconjunto de x, tá? Unicamente, tá? É uma abjeção, né? Ou seja, há tantas sequências de zeros e uns, né, com 4 elementos, quanto subconjuntos de x. Então, em vez de contar os subconjuntos de x, a gente conta essas sequências aqui, gente. Tá? Sequência de zeros e uns. Né? Quantas sequências de zeros e uns tem com 4 elementos? Esse subconjunto. Bem, então tem 1, 2, 3, 4. Né? Eu tenho duas possibilidades para escolher o x1, que é escolher ou não escolher ele. Duas possibilidades para escolher o x2, que é escolher ou não escolher. Duas para o x3 e duas para o x4. Tá? O total de sequência de zeros e 1 dá 2 elevado à quarta. Né? E se aqui a gente tivesse n elementos, o raciocínio é o mesmo. Tá bom? Então, pense nessa prova. Esse aqui é lindo demais, tá? Isso aqui vale até para umas provas, né? Essa prova vale até para conjuntos infinitos, né? Essa fórmula aqui, né? No geral, tá? Bem, vamos voltar aqui no nosso negócio. Então, o total de relações entre dois conjuntos é o que, gente? É 2 elevado à quantidade de elementos do cartesiano. E a quantidade de elementos no cartesiano é a quantidade do primeiro vezes o segundo. Né? Então, se, por exemplo, se você tem... Né, cadê o papelzinho? Se você tem um conjunto... Né, se o E ele tem a cardinalidade de E é M, né, e a cardinalidade de F é N. Tá? O cartesiano, né, E e F, ó, o cartesiano ele vai ter M vezes N elementos, tá? E as partes, o cartesiano, né, das partes de E cartesiano F, tá, vai ter 2 elevado a M vezes N elementos. Então, isso aqui é o total de relações de E para F, né, de relações de E para F, que é a quantidade de subconjuntos, né, de elementos das partes, né, que são uma quantidade de subconjuntos desse cartesiano aí. Então, vai ser 2 elevado a m vezes 1. Beleza? Então, e aqui, gente, então, desses 2 elevado a 12 aqui, que é um número cabulosíssimo, né? Ele escolheu 4 conjuntos aqui, ó. O vazio escolheu esse, que escolheu 3, escolheu esse aqui e depois escolheu esse aqui. Tá bom? Então, e por aí vai, ó. Outro exemplo, ó, ele tomou E igual a F igual a Z, uma relação em Z. E aí... Quando o E é igual a F, gente, a gente não fala que é mais uma relação de E para a gente só fala que é uma relação em E, né? Uma relação em E,
diz que ou em X, né? Que aí você está tomando pares ordenados no mesmo conjunto. Há uma relação sobre X também, a gente fala isso aí. Tá? No caso aqui ele está fazendo uma relação em Z, né? Porque ele está pegando E igual a F igual a Z. E que relação é essa? Ele está pegando os pares ordenados, né, de números inteiros, né? Que é o seguinte, ó. Ele vai extrair um par ordenado quando o elemento da esquerda for menos o da direita, né? Ele for o simétrico aditivo um do outro. Então, tipo, o menos 2 com 2, ou 2 com menos 2 e vice-versa. Tá? Então, é quando as coordenadas tiverem sinais contrários. Elas diferem por sinal. Tá? Entenderam aí? Então, olha só, imagine, bem, tem uma infinidade de elementos do cartesiano. Então, essa frase simples aqui, ó, isso aqui, ó, né, x igual a menos y, já escolheu uma porrada de elementos, né, já ditou tudo. Então, isso aqui que a gente chama que é a lei de seleção, né, é a lei que seleciona os elementos do cartesiano, tá bom? Né, aqui uma outra relação, no caso aqui uma relação em R, né, que ele está colocando aqui. Ele está dizendo que a gente vai extrair os pares, né, do cartesiano, né, para montar a nossa relação, se somente se as coordenadas são positivas, são não negativas, né? Então isso aqui ele já escolheu uma porrada de elementos, né? No fundo ele escolheu o quadrante aqui, né? Esse aqui é o primeiro quadrante. Então, né, o cartesiano, né, o R cartesiano R, ó, isso aqui tudo são né, o conjunto de todos os pontos, né, aqui estão todos os elementos do cartesiano, né? Uma relação, né, em R é você escolher um subconjunto do plano, né, do plano cartesiano, por simplesmente isso. Então, você chega aqui, faça um risco aqui, já é um subconjunto, já é uma relação. Então, ele resolveu escolher esse quadrante aqui, ó. Tá? Né? Eu poderia escolher esse quadrante com esse pedaço de circunferência aqui, ó. Tá? Isso aí é uma relação também, né? Esse conjunto com essa alça aqui, ó. Tá? Beleza? Ou com uma reta horizontal aqui, ó, essa alça passando aqui no menos 1, por exemplo, essa reta aqui passando no menos 2, tá? Então isso aqui, né, é tudo subconjunto do cartesiano. Tá bom? Então imagina a complexidade, as imensas, né, imenso número de possibilidades aqui para você escolher relações aqui em R cartesiano R. Tá bom? E aqui o domínio imagem, né, a gente já falou da relação, domínio imagem e as representações, gente, né? É claro que essa coisa de gráfico, né, representar um cartesiano, a gente trabalha com números, né, porque números têm distância, então a gente consegue representar números, né, numa reta, que é o plano cartesiano, né? Então a representação no plano cartesiano ela está mais associada à questão numérica. Então, se você pega o conjunto E como um conjunto de objetos, lá, uma caneta, uma bola e uma árvore, né, relacionada com os elementos de um outro conjunto que são letras do alfabeto, né? Aí você pode até montar um cartesiano, mas fazendo associação a números, né, colocando, né, fica um pouco enganoso assim, porque não tem a ideia de medida, né? Então, você coloca o E aqui, ó, né? Digamos que o E é uma estrela, né, é uma bola, tá? E o quê? E um quadrado, tá bom? E aí, esse aqui é o E, né? Esse aqui é o E. E aqui o nosso F, né? O F vai ser A, B, C. Tá? Então, a gente pode até fazer o cartesiano aqui, ó, né? Para representar, ó, de que esse elemento aqui é a estrela A, tá? Esse aqui é a estrela B, tá? Esse ponto aqui é a estrela C, tá bom? Mas aí, isso aqui é mais uma questão tipográfica de organização, tá bom? Porque esses números aqui, esse não tem privilégio sobre esse, né? Porque eles não são ordenados aqui, ó, né? Aqui não tem por que esse A ficar abaixo do B, porque não tem... Enfim, os números, eles têm essa ordem, né? Eles estão, um está antes do outro por causa de uma certa ordem,
E aí isso aí, né, muda a posição dos elementos aqui também. Mas enfim, tipograficamente ainda dá para representar isso, mas não com tanta, né, informação e precisão quanto com números. Então os números eles são bem mais ricos da gente trabalhar por causa desse ambiente, que é o plano cartesiano, né? Então aqui, por exemplo, esse quadriculado aqui, ó, a gente pode entender que cada ponto desse aqui, ó, é um par ordenado de números inteiros, né? E aí é escolher esses pontos aí, ó. Então a gente pode escolher todos esses pontos aqui, ó, da diagonal. Você pode escolher, né, criar uma regra para escolher pontos aqui, formando uma figura, né, formando um gatinho, um quadrado, um triângulo, né, um objeto que você identifique ali, como, né, se fosse né, uma árvore de Natal, qualquer coisa do tipo, tá bom? Né? Aqui, olha só, R cartesiano R, tá vendo? Ele escolheu o primeiro quadrante aqui. Então, dá para desenhar uma relação também. Uma relação é uma coisa que a gente consegue visualizar, ver, olhar para ela, né? Ela tem uma coisa, uma figura. E tem um esquema de flashes, que é o seguinte, né? Você coloca do lado esquerdo os elementos de E, do lado direito de F, e os pares ordenados, eles estão, que é a relação em si, né? A relação em si é o que, ó? É você, quando a gente chega e faz isso aqui, ó, né? Eu coloco aqui botei uma estrela aqui, botei a bola, tá? E botei um quadrado aqui, ó. Aí botei aqui o A, B, C, D, digamos aqui, ó. Tá? Então aqui é o E, aqui é o F, tá? Então esse de esquerda a direita, aqui tem isso aqui já tem uma certa ordenação, né? Que vai dizer lá, o que está da esquerda, né, eu vou tomar como a primeira coordenada da minha relação, né? A nossa relação vai ser escolher pontos, né? E o que está do lado direito é a segunda coordenada. Quais são os pontos dessa relação? Tá? Uma forma de escrever é colocar eles aqui dentro, né? Aqui dentro. Uma outra forma é, de algum jeito, é criar uma frase aqui, ó. Não sei o que o carinha vai... Ou então listar eles aqui, ó. Né? E uma outra, né, que é o de seta, é a gente indicar, ó, né, os pares que pertencem à relação. Vou colocar estrela B, bola C e quadrado A, digamos. Isso aí é uma relação. E essa relação, ela tá, todos os ingredientes dela você consegue visualizar, que é o que, ó? Que é o E, que é o F, e aí, portanto, se você tem E e tem F, você já tem um cartesiano, não precisa colocar aqui o cartesiano, né? Porque ele é o que? O conjunto de todas as possibilidades né? São todas as setas possíveis aqui. E de todo aquele monte de seta, a gente selecionou só essas 3 setas para compor a nossa relação. Então, essa nossa relação aqui, ó, ela é formada pelo par estrela B, né? Pelos pares, né? A bolinha aqui, ó, a bolinha C e o quadrado D, o quadrado A. Né? Aqui, finalizando, tá bom? Tem 3 elementos a nossa relação. Tá? Então, e por aí vai, né? A inversa de uma relação é super tranquilo, que simplesmente é você trocar, é inverter tudo mesmo, né? É você... Isso aqui que é legal, gente. Que a inversa aqui, ó, é porque a minha folha não dá pra ver, é você inverter aqui, ó. É porque não dá pra ver aqui, não. É o F, né? Aqui aparece um pouquinho para vocês aqui, ó, tá? É a gente tomar tudo invertido. O F tá aqui, ó. Deixa eu até colocar, né? O F tá aqui, é o contrário, né? Mas eu vou escrever o F aqui, ó. Aí ele tem aqui, ó, o A, o B, o C e o D, né? O E, a relação mudou de lado agora, né? O que tava, a primeira coordenada agora vai ser F, a segunda vai ser E. A estrela tá aqui, ó. Aqui está a bola e aqui está o quadradinho, ó. Então, essa seta aqui do E que vinha para cá, agora ela vai voltar para lá, ó, tá? Então, a bola C, né, agora vai ficar C bola. E aqui do quadrado A vai ficar A quadrado, tá? Então, isso aqui é a relação inversa, que é o que a gente chama de R a menos 1, tá? R a menos 1 troca o quê? O que é que troca o R a menos 1? Esse F vem para cá, o E vai para lá e as setas mudam de sentido, tá bom? Então, no caso aqui, ó, o nosso R é menos 1, vai ser agora B estrela, né? Tudo invertido. Vai ser o C e a bola, aqui, e vai ser o A quadrado, tá? A quadrado, tá bom? Isso aí é R é menos 1, beleza? Então,
o domínio dessa R é o que? É estrela, bola, quadrado. Né? E agora vai ser a imagem da R-1, que é a estrela, bola, quadrado. Né? E a imagem de R vai ser o domínio de R-1, que é BCA, vai ser BCA, tá bom? Então, e aí, isso aqui é interessante, né? Porque em termos de números, isso aqui é uma coisa para vocês sentarem, né? No vídeo que eu passei para vocês, eu explico direitinho, né? Que aí, se você escolhe uma figura do plano, né? Porque escolher um subconjunto do plano é escolher uma figura do plano ali, ó, né? Um risco, uma região, alguns pontos ali e tal. Se você quiser olhar para a relação, aquela relação só que invertida, é você refletir a tua figura na diagonal, aqui em relação à reta y igual a x. Aí você vai visualizar os pontos do R a menos 1. Tá? E aqui ele dá um exemplo de inversão usando as setas, ó, tá vendo? Aqui tá uma relação R, ó. Aí aqui está R a menos 1. Só que R a menos 1 as setas estão invertidas. Ele não colocou o F do lado esquerdo, né? Acho que ele não viu necessidade nisso, ele só inverteu as setas. Nesse caso aqui a gente tem que fazer a leitura da direita para a esquerda, mas os pares ordenados a gente escreve da esquerda para a direita, tá? Que fique claro aqui, ó. Por exemplo, aqui está o 4, 0. Olha, aqui está escrito 4, 0. Tá? Da esquerda para a direita. Olha só, o 5, 1. Aqui está escrito aqui, o 5, 1. Tá? Mesmo a seta estando invertida aqui, a gente lê da direita para a esquerda, mas escreve da esquerda para a direita, para manter aqui a ordenação dos pares. Tá? Aqui o que eu acabei de dizer para vocês, né, que o domínio de um é a imagem do outro e vice-versa. E a inversa da inversa é você voltar na relação original. Tá? E aí tem alguns exercícios aqui. Ó, tá bom? Então, gente, no geral é isso, tá? A definição básica de relação, ela não foge muito dessa coisa de identificar e representar subconjuntos de um cartesiano, tá bom? Inclusive, e façam esses exercícios, tá? Que amanhã a gente tem, né, vai ter mais uma aula para tratar dessas coisas. E aqui ele dedica uma parte, ó, que é relação sobre um conjunto, tá? Que é exclusivamente quando E é igual a F, né? Que interessa muito para a gente uma relação sobre um conjunto só. Então essa coisa do E ser diferente de F, né? A gente não tem muito interesse por isso, tá? Aliás, a gente tem interesse, tá? Aparece muita coisa matemática que são funções, por exemplo, de um conjunto em outro lá, né? Tem muita coisa. Mas não é que não tenha um interesse sobre os outros. Há um interesse, né, particular em quando o domínio é igual, o conjunto do domínio é igual ao conjunto da imagem, né, o E igual a F, né, resumindo. E aí a gente estuda, né, e dá, né, uns nomes particulares para isso aqui, inclusive em funções lá, eu vou falar para vocês sobre, né, que interessa muito para a gente. Inclusive eu sou da área de sistemas dinâmicos, né, e uma forma de definir um sistema dinâmico simples é uma função de um conjunto nele mesmo, tá? Então essa coisa de você estar trabalhando com uma relação de um conjunto nele mesmo, ocorre umas situações bem interessantes que a gente vai estar vendo lá quando a gente for estudar as funções, tá bom? Então aqui o esquema fica assim, ó. Como a relação é de um conjunto nele mesmo, basta escrever os elementos do conjunto, no caso aqui esse conjunto E tem 3 elementos, ó, né? E os pares ordenados a gente desenha aqui mesmo, ó. Então aqui tem um par ordenado, essa relação, ó, são os pares AB, CA, BC e A com A, ó. Tá vendo que é o que significa o Azinho, ele com ele mesmo. Tá aqui, ó, A com A, B. Então toda essa informação, ela tá nessa figura aqui, né? Representada nessa figura aí, tá bom? E aí que vem, né? Aí eu vou deixar para estar tratando com vocês, ó, amanhã, para a gente ver, né, propriedades interessantes de uma relação, que aí a gente começa a dar alguns adjetivos para uma relação, porque uma relação você escolhe de forma aleatória ali, tá? Mas o interessante é quando você monta uma relação e os pares ordenados, o conjunto de pares, que é a relação em si,
satisfazem certas condições, né? Que é a condição reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica, tá? Que são 4 tipos, né, de propriedades, tá bom? E desses 4 tipos, quando a gente reúne 3 deles, né, então, reflexiva, simétrica e transitiva, por exemplo, aí a relação ela tem um nome específico, tá? Que é o que a gente chama de relação de equivalência, e tem a relação de ordem, tá? Que é reflexiva, antissimétrica e transitiva. E matemática, a gente só tem interesse nessas 2 relações, né? Nesses 2 tipos de relações, e eu vou estar explicando para vocês o porquê, né, desses 2 motivos, tá? Uma primeira, que é a relação de equivalência, o interesse é porque a relação de equivalência ela cria blocos, tá? Ela é uma forma de generalizar a ideia de igualdade, tá? Porque a ideia de igualdade, né, do ponto de vista filosófico, ela é meio que inútil, né? Porque uma coisa só é igual a ela mesma, tá? Então o símbolo de igual ele só serve para relacionar um elemento com ele mesmo, tá? Então essa coisa de coisas parecidas, que tem uma certa aparência, que você pode, às vezes, você quer agrupar coisas em blocos, né, para dizer, olha, essas coisas são parecidas, tá? Então, né, elas não são iguais, né? Como é que se fala isso? A gente usa o conceito de equivalência, tá? Então eles estão relacionados ali, né? Não dá para dizer que são iguais porque as coisas são diferentes, mas aí a gente usa o termo equivalente, tá? Por exemplo, né, sei lá, prato, né? Prato tem o mesmo tipo de prato que você compra lá no supermercado, né? Aí você chega na casa de alguém, eu tenho um prato igualzinho a esse. Não, os pratos não são iguais, tá? Porque o meu prato ele só é igual a ele mesmo ali, entendeu? Qualquer outro prato vai ser diferente, né, do meu que eu tenho em casa e daquele, né? Por exemplo, 6 pratos que você tem em casa, cada um deles é igual só a ele mesmo, ele não é igual ao outro. Então isso que a gente quer dizer que eles são iguais, né? A gente fala que eles são equivalentes. A ideia de equivalência é que cria... Professor, Oi. isso me lembrou uma coisa que eu tinha visto no livro do Antônio Caminha sobre congruência de triângulo. Exatamente. Que a congruência ele é igual a um triângulo, tem as mesmas propriedades de outro triângulo, só que não é o mesmo. Ele não é o mesmo. Eles não são iguais, entendeu? Porque um triângulo ele só vai ser igual a ele mesmo. Então, o símbolo de igualdade ele é supérfluo, né? Ele não faz muito sentido, né? Aí você fala, que o triângulo A é igual... Então, assim, o correto, né, sendo bem preciso em matemática, é dizer que eles são equivalentes, né? Eles compartilham ali uma certa equivalência e o que está por trás é uma relação de equivalência. Então, a gente diz que 2 triângulos eles são congruentes, né, quando eles satisfazem uma relação de equivalência. E aí eles estão relacionados um com o outro, né, que significa que eles têm os mesmos ângulos internos e as medidas dos lados, por exemplo, né? E aí você enrijeceu, né? Ou dizer que eles se diferem apenas por movimentos rígidos no plano, né? Por translações, rotações e reflexões, né? E é um jeito, é uma relação de equivalência isso, tá? Experimente fazer isso, né? Pega um plano alfa e olha para o conjunto de todos os triângulos, né, num certo plano. Aí você, né, relaciona 2 triângulos. 2 triângulos estão relacionados quando eles têm os mesmos ângulos internos e os mesmos lados. Medidas, né, existe uma bijeção entre os vértices dele, de forma que essa bijeção leva os ângulos correspondentes e os lados correspondentes com mesmas medidas. Que é a congruência, né? Sendo bem mais rígido aí na definição. E aí é isso, né? Então, excelente aí o exemplo que você trouxe pra gente aí, né? Então, a relação de equivalência é isso. E, gente, esse conceito é extremamente importante, não só na matemática, tá? Até outras áreas usam, a psicologia usa isso para, né, para definir grupos, né? Agrupar pessoas, para classificar, né? Por exemplo, a biologia usa, né, os insetos, você quer classificar insetos num certo grupo que tem, né, um conjunto de propriedades comuns ali, e você quer dar um nome para aquele grupo ali, né? Então, por exemplo, a sociedade das pessoas que torcem para time de futebol, né, é uma relação de equivalência. As pessoas que torcem para o mesmo time, eles formam aqueles grupinhos ali, né, aquelas bolinhas ali, e a gente fala assim, essa galera é uma coisa só ali, ó, eles são iguais, vamos dizer assim, né? Então,
Não dá para dizer que eles são iguais porque uma pessoa é diferente da outra, mas eles torcem para o mesmo time. E aí isso cria uma classe de equivalência ali, né, que é o grupinho. Esses grupinhos a gente chama de classe de equivalência. E aí eu vou estar explicando para vocês, né, em detalhes isso aí na nossa próxima aula, né, que nosso tempinho está esgotando aí. E aí a gente vai atacar outra grande relação importante, que é a relação de ordem. E a relação de ordem, gente, bem, enfim, a relação de ordem, a gente convive com isso desde que a gente nasce, né? Até os animais irracionais têm a noção do que é pequeno e do que é grande, né? Tipo, né, um bichinho pequeno não vai se meter com um grandão, porque as pessoas compreendem essa ideia de tamanho, né? A desigualdade entre as coisas. Então a matemática, ela formaliza essa nossa ideia de que uma coisa é menor do que outra, e seja lá o tipo de abstração que tiver essa coisa, usando o que a gente chama de relação de ordem, tá? Porque a relação de ordem, ela ordena as coisas, mesmo que essas coisas não tenham medidas, não estejam associadas a números. Por exemplo, um conjunto está contido no outro, tá? Não tem uma ideia de contagem ali, não, tá? É uma ideia de inclusão, tá? Mesmo em conjuntos infinitos, né, os conjuntos eles podem ter a mesma quantidade de elementos e um está contido no outro, né? Uma parte própria, que é uma coisa que a gente vai discutir ali. Então, a relação de ordem, ela é de suma, né, importância aí para a gente, para toda, né, a matemática aí, tá bom? Então, e são só essas duas, gente. Não tem, sabe, um monte de relação. Não. Definição de relação, subconjunto de um cartesiano, né? As propriedades são 4. Essas 4 a gente junta em dois grupos, né, em dois tipos de relação, a de equivalência de ordem, né, que reúne 3 adjetivos ali, tá bom? E a gente, né, e você aprendendo isso aí você sabe tudo sobre ordem, né, sobre as relações, e aí acabou-se. E aí a gente vai e parte para o estudo das funções. Beleza? Dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário aí? Beleza? Então valeu, Gabriel. Valeu, Matheus, tudo certo. Então, gente, até amanhã. Amanhã é cedinho, né? Não. Amanhã é outra aula que é cedo. Confundindo. Então, gente, até.